graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje o nosso devocional é 2 Coríntios capítulo 12, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Não convém nos gloriarmos, mas devemos passar as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí ele bota entre parênteses, Paulo escreve, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que são palavras indescritíveis, de que ao homem não é lícito falar ao homem. Foi arrebatado, de um assim me gloriarei eu, de um irmão assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Nós não devemos nos gloriar. Paulo fala de um caso de um irmão em Cristo Jesus que foi arrebatado, se no corpo ou no espírito, ele não sabe, Deus sabe, e foi ao paraíso. Deste Paulo se gloria, dos seus irmãos Paulo se gloria, daquilo que Deus faz na vida desses irmãos Paulo se gloria, mas não de si próprio. Não se gloriará Paulo, mas das suas fraquezas. E ele fala isso a seguir. Vamos continuar. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Se Paulo quiser se gloriar dele mesmo, ele não será incapaz de fazê-lo. Por quê? Porque diria a verdade. Ele diz logo em seguida, porque direi a verdade. Ele não seria incapaz de se gloriar. Mas deixo isso, ele escolhe deixar, ele não fala, ele não quer se gloriar, para que ninguém cuide de mim, do que em mim vê ou em mim ouve. Ele deixa para que ninguém cuide de mim mais do que vê. Precisamos deixar de nos gloriar, que as pessoas vejam Cristo em você. Cristo deve ser exaltado. O outro não precisa ouvir da tua boca. Ele verá a luz de Cristo em você. As pessoas veem a luz de Cristo quando temos Cristo na nossa vida. Paulo, ele já sabia disso. Eu não preciso me gloriar e eu não devo. Deixo isso. Por quê? Para que não cuidem dele mais do que vem. Mais do que vem ele, o que vem que ele faz por meio de Cristo Jesus. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, eram excelências de revelações que eram dadas a Paulo, mas para que ele não se exaltasse dessas excelências de revelações dadas por Deus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás, que Paulo diz, para me esbofetear. Um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, algo que ele lutava dia a dia. Ele lutava. E ele diz aqui que acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, para que tirasse de mim esse espinho na carne. Mas o Senhor não tirou. O Senhor respondeu a ele, a oração dele, da seguinte forma, no versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça do Senhor nos basta. O Senhor não tirou o espinho na carne de Paulo, para que ele também não se exaltasse, não entrasse o orgulho para o coração de Paulo. Às vezes, a gente se gloria, se exalta das coisas que Deus faz na nossa vida, por meio da nossa vida, e deixamos entrar o orgulho. E orgulho é idolatria, segundo a palavra do Senhor. O orgulho é idolatria, porque nos colocamos no lugar
de Deus. Nos engrandecemos, nos colocamos no lugar que é um lugar que só pertence a Deus. O orgulho é quando você toma no teu coração o lugar que é o lugar de Deus, o primeiro lugar. Não devemos nos orgulhar, ter orgulho, ser orgulhosos, ter o nosso coração orgulhoso, mas sabermos das nossas fraquezas, dos nossos espinhos na carne. Se você puder, ore como Paulo orou. O Paulo orou porque ele sabia que Deus podia retirar aquele espinho da carne dele. Assim também já foi comigo. Eu tinha um espinho na minha carne que eu lutava. E eu orei ao Senhor e pedi a Ele que tirasse, e o Senhor me livrou. Porque o Senhor pode nos livrar do espinho na carne, mas tem espinhos que o Senhor permite que fique, para que o nosso coração não se ensoberbeça, que a gente não tenha orgulho e esse orgulho venha nos apartar da presença de Deus, venha apagar o Espírito Santo de Deus em nós. Eu tenho outro espinho na carne, aquele foi retirado, mas eu tenho outro que me faz ver o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu sou dependente da graça de Deus. A graça de Deus me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu busco andar, e eu luto contra esse espinho, eu busco andar em intimidade com Deus, debaixo da graça dele e pedindo a direção dele. E Paulo diz assim, no versículo 9 ainda, quando Deus dá a resposta e fala que a graça basta, e porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aí Paulo fala assim, de boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo se gloriará das fraquezas dele, para que o poder de Cristo se revele na vida dele, para que o poder de Cristo habite na vida dele, habite nele. Pois quando reconhecemos que sem Cristo nós não somos nada, nós somos dependentes da graça, do amor, do perdão de Deus, nós somos dependentes de relacionamento com Ele. Nós podemos nos gloriar que temos um Deus que cuida de nós, que temos um Deus que nos ama, que derrama da graça dele sobre nós, que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele nos ensina nas nossas fraquezas. No versículo 10 diz assim, para terminar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vê? Paulo sente prazer em tudo isso. Por muito tempo eu achava Paulo doido. Quem sente prazer nas perseguições, nas injúrias, né, nas angústias, nas necessidades? Quem em sã consciência sente prazer nisso? Mas ele sente prazer porque ele está sofrendo essas coisas por amor de Cristo. Porque ele não negou a mensagem que Cristo manda ele anunciar. Nós aborrecemos o mundo. Cristo aborreceu o mundo. Muitos amaram a Cristo e receberam a mensagem de salvação. E porque receberam e creram nessa mensagem, foram aceitos por Deus. Mas muitos se aborreceram com essa mensagem, se aborreceram com Cristo, não creram e fecharam o coração para Deus. E perseguiram a Cristo Jesus. Se nós tivermos parte nas perseguições, nas injúrias, em tudo, por amor da palavra, por amor de Cristo, por amor à mensagem de salvação, aqueles que sofrem por amor de Cristo, como Cristo, o próprio Senhor, sofreu, também se gloriará, também terá parte na glória, no reino de Cristo. O Senhor fala que aquele que tem parte do sofrimento também terá parte da glória. Também terá parte da glória, seremos cordeiros com Cristo. O mundo se aborrece, nós aborrecemos o mundo. João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Por isso que Paulo fala que se terá prazer nas perseguições, se estamos aborrecendo o mundo. Você saiba que o mundo se aborreceu antes com o nosso Senhor, com Jesus Cristo, e o perseguiu. O nosso Senhor. Nós também sofreremos perseguições por amor a Cristo, por defender a mensagem, por anunciar, na verdade, porque a mensagem não precisa ser defendida, mas por anunciar a mensagem de salvação. Quando anunciamos essa mensagem, o mundo se aborrece, o mundo nos persegue, mas devemos ter prazer. Nós pertencemos a Cristo Jesus e não ao mundo. Por isso o mundo não nos ama, por isso o mundo nos persegue, as pessoas que estão no mundo. Mas devemos continuar anunciando a mensagem para que todos aqueles que creem tenham salvação em Cristo Jesus. Haverão muitos que taparão os ouvidos, não ouvirão, não crerão, mas muitos serão libertos. Há muitos mais, eu olho para a janela e olho para fora da minha casa, há muitos mais ainda no mundo que precisam receber essa mensagem e que crerão. Não creem ainda agora, mas crerão no Senhor Jesus. E nós precisamos continuar anunciando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, Cristo Jesus. Assim como Paulo, que nos gloriemos das nossas fraquezas e que tenhamos prazer se aborrecemos o mundo, se somos perseguidos por amor de Cristo. Amém? Que você prossiga falando de Cristo, do amor de Cristo, da mensagem de salvação. Medite na palavra do Senhor, porque ela nos diz quem é Deus. Ela nos diz sobre o Filho de Deus e sobre aquilo que agrada a Ele, sobre aquilo que devemos seguir. O mundo está corrompido. Há muitas mensagens acerca de Deus sendo deturpadas, sendo transformadas. Há muitos falsos profetas, muitos falsos mestres da palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos avisou que no fim dos tempos, quando estivesse chegando o fim, se multiplicariam. Nós devemos ter cuidado e zelar sempre pela palavra. Você precisa conhecer a palavra do Senhor, não pelo que eu digo, mas para que o Senhor se apresente a ti, como Jó falou: agora eu não conheço mais a Deus pelo que me dizem sobre Deus, mas porque eu conheço, porque eu vivi, porque eu o conheci. Que você conheça o Senhor pela palavra, conhecendo mais Ele, você lendo a palavra. E pelo que o Senhor se mostra através da sua vida. O Senhor quer se revelar a ti. O Senhor quer fazer coisas através da sua vida. Deus quer fazer coisas na sua vida. Ele quer se apresentar a ti. Ele quer ter intimidade contigo, mas você precisa abrir a porta para que Ele entre e ceie contigo todos os dias. Nós precisamos abrir a porta para que Ele ceie conosco todos os dias, ter intimidade, nos ensinar todos os dias. O Espírito Santo quer nos ensinar a cada dia. Que nós possamos estar abertos com os nossos corações e os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Essa é a mensagem de hoje, que o Espírito Santo venha falar mais ao seu coração. E que amanhã, se Deus quiser, trarei aqui mais uma mensagem da parte do Senhor. Até amanhã. Tchau.